vez hoje na nossa casa. Sejam todos bem-vindos. Hoje, o assunto do nosso estudo, Maria de Nazaré, e a nossa companheira Cristiane Ferreira, que vai conduzir os nossos pensamentos, as nossas reflexões em torno do estudo que ela preparou. Vamos ler aqui do livro Fonte Viva, a página Humanidade Real, para nos prepararmos melhor para o nosso estudo. Humanidade Real. Eis o homem, Pilatos. João 19, versículo 5. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou a revolta. Escarnecido, desculpado. Açoitado, ouvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhe a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais de Cristo é que atingiremos a humanidade real. Vamos agora, então, nos nossos pensamentos, fazendo a nossa prece para nos prepararmos mais ainda para o nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, aqui estamos, Senhor, para mais uma tarde de estudos, de aprendizado, de reflexões. Buscamos, Senhor, um entendimento maior desse evangelho de amor, buscando a convivência com os nossos amigos aqui da casa e buscando, Senhor, principalmente aprender tudo que daqui pudermos levar em prol da nossa melhora espiritual, da nossa melhora física também, da nossa melhora emocional, que possamos, Senhor, estarmos unidos, envolvidos com as nossas mentes e principalmente com os nossos corações, Senhor, abertos ao maior entendimento. Pedimos também, Senhor, nesse instante, que a espiritualidade amiga envolva a nossa amiga Cristiane, responsável pelo estudo da tarde, para que ela tenha, Senhor, toda a facilidade para trazer para nós tudo que com certeza ela preparou com tanto carinho e estudo. Assim, Senhor, te agradecendo por tudo, te agradecendo, Mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui. Pedimos a tua permissão, a permissão da espiritualidade amiga, que é quem com certeza dirige todo esse trabalho, para dar
a nossa reunião de estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A palavra, então, aos família cristiana. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos nessa tarde de reflexão. Eu vou trazer para vocês os frutos do estudo, um tema que eu recebi daqui da casa, que Maria de Nazaré. E é um tema muito amplo, como a gente diz, ele é muito lato, senso, então você pode falar de Maria em diversos aspectos. Então aí já começa todo o conflito também, quando a gente recebe esse tipo de convite. Você fala, meu Deus, é mais fácil quando você recebe lá um título do Evangelho, que você vai lá e já pesquisa e estuda. Mas falar de Maria, além de ser um desafio, também é uma bênção, porque a gente se envolve nessa psicosfera de Maria, então é como se a vida da gente desse até uma aliviada na correria, os sentimentos parecem que dão uma desacelerada e a gente se conecta. Então eu passei esses dias, desde quando eu recebi o convite, bem resistente no início, falando, meu Deus, por que a gente inventa essas coisas? Maria só. E aí daqui a pouco eu fui indo, fui amadurecendo, a minha rebeldia foi cedendo, né, a um pouco de lucidez. E eu falei, bom, não tem para onde correr, eu tenho que falar de Maria. Mas eu vou falar o que exatamente? Porque é uma figura tão emblemática, tão significativa, que a gente poderia passar anos falando de Maria, e no estado evolutivo que a gente está, a gente esgotaria o assunto. Então eu vou começar falando de Maria sobre a questão da grandeza dela. Quem é esse espírito, da onde ele vem, e depois eu vou puxar o fim da palestra para os assuntos que a gente precisa, que vieram intuitivamente abordar. Maria de Nazaré é um espírito que vem da constelação dos Sírios, que é a estrela cão, que eles chamam. Então é bem distante e, segundo alguns relatos de Chico Xavier, de Emmanuel, é uma constelação bem elevada, bem diferente da nossa. Tem 3 sóis lá brilhando. Disse que é uma paisagem belíssima. Começar o telefone. Uma paisagem belíssima. E lá só espíritos muito elevados. Então a gente já começa na primeira questão que se fala muito. Maria não é um espírito puro. Segundo a gente tinha notícias até então, as últimas notícias, ela não é um espírito puro. O único espírito puro que a gente teve conhecimento que passou por aqui até o momento é Jesus. Não sei se de repente nesses anos Maria se tornou espírito puro, mas era um espírito elevadíssimo. Jesus vem Maria, elevadíssima. Não sei porque ela não seria um espírito puro. Diante dessa grandeza de todos os exemplos, eu fiquei me questionando, meu Deus, mas o que falta para Maria ser alçada a espírito puro? Não sei, mas ela não é. De acordo com a bibliografia, ela não é um espírito puro, porém muito elevado. E com a chegada de Jesus à Terra, antes dele chegar, foi feita uma assembleia de Jesus com vários espíritos dessa constelação de Sírios. Maria estava junto, para reunir esses espíritos de alta envergadura moral, para que eles pudessem saber da volta de Jesus, e Jesus faria convites a esses espíritos para eles virem auxiliando, preparando como precursor de Jesus a Terra. E ali tem vários espíritos que a gente pode citar, que vieram antes de Jesus e que trouxeram já como profecias, que estão no Antigo Testamento, já tem um monte. E um deles era Maria. E é feito o convite a Maria para ser a mãe de Jesus. Maria aceita. E como a gente lê, é uma missão muito difícil. Olha que a gente está falando de um espírito elevado. E Emmanuel deixa isso muito claro, como também em outros livros, que a missão era uma missão muito desafiadora. Aí a gente vai pensando na complexidade do que seria, do que era o planeta Terra e a vinda de Maria para auxiliar diretamente Jesus. Ela aceita e ela vem para a Terra. Tem um livro que se chama Maria de Nazaré, é do Miramês, algumas pessoas devem conhecer. Eu já li esse livro, já tem muito tempo. Ele fala mais detalhadamente dessa vinda dela, do preparo da Terra. Só que esse preparo vem chegando, Maria se aproximando, já existe uma mudança
no planeta. A energia do planeta muda. Já se percebe uma mudança nos ânimos, uma mudança na população daquela época. Maria chegando. Depois, quando Jesus vem se aproximando mais ainda, que é na época de Augusto, eles veem até historicamente a diferença na história na época desse imperador romano. É como se fosse um intervalo da barbárie, um intervalo daquela época mais difícil e sangrenta. Jesus chega bem pertinho, a época de Augusto, e Jesus nasce. Então Maria já chega com todo esse preparo também. Ela era judia, tá? Uma mulher muito preparada para essa missão, muito inteligente e com uma memória excelente, porque as mulheres não podiam ler e escrever, elas eram proibidas. Então Maria se dedicava a memorizar os ensinamentos do templo. E ela era levada, e foi levada desde pequena, ela foi criada no templo, e aí ela foi aprendendo os ensinamentos. Ela já tinha dentro dela muito claro aquele germe que existia, uma tarefa muito grandiosa para ela mais à frente. Então Maria prestava muita atenção em tudo e ia ali aprendendo da forma que lhe era permitida. Até que chega um dia que vem o anjo Gabriel e comunica a Maria que ela seria a mãe do Senhor. Ele aparece, Maria na hora ela não entende muito bem o que estava acontecendo e o anjo diz para ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E ela faz alguns questionamentos: mas como que eu vou ser mãe do Messias se eu nem marido tenho? E aí o anjo Gabriel vai tranquilizando Maria, que já estava tudo certo, tudo engatilhado, e ela ia se casar com José. E também José recebe a visita depois do anjo para acalmar o coração dele, e o anjo explica dessa missão. E aí Maria, depois de conversar com o anjo Gabriel, ela se asserena e de fato ela deve entrar em contato com muito mais facilidade do que nós, com seu arquivo mental, e lá está lá a sua missão. Então ela identifica e ela segue com muito amor e muita dedicação toda essa passagem do Cristo na Terra. E a gente, quando fala de Maria, né, a gente está falando de um exemplo de amor, de resignação, de um exemplo de paciência, e isso tudo no Evangelho está muito bem explicado. Então Maria, quando a gente pensa em Maria, a primeira coisa que muitos de nós pensamos, inclusive eu, é no amor. Que mulher dotada de um sentimento tão grande, a ponto dela sair lá da sua estrela, da sua constelação, e vir para um planeta ainda que saiu do primitivismo, com hábitos bárbaros, sabendo do sofrimento que ela poderia passar e aceitar essa tarefa de ser mãe do Messias. Tem que ter muito amor. Sem esse amor, ninguém aceitaria. E para Maria chegar nesse estágio de amor, a gente vai pesquisando e a gente vai sabendo que para a gente conseguir amar o outro, a gente precisa gostar da gente. Então Maria chegou no ponto que chegou porque ela se amava. Ela se amava porque ela passou por um processo, como todos os espíritos, em evolução, que é ir se conhecendo, evoluindo. E com isso a gente vai se aceitando, se modificando, gostando da gente do jeito que a gente é. E esse gostar da gente do jeito que a gente é não é um convite à estagnação, tipo eu nasci assim, morrerei assim, a síndrome de Gabriela, não. É se reconhecer imperfeito, reconhecer as fragilidades e ter o bom ânimo de se transformar. Claro, com a boa vontade, mas entendendo que o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso papel é termos a intenção da mudança e trabalharmos. O resultado vai vir. E Maria fez isso muito bem, tanto que Maria chega nesse estágio de amar tanto que ela se submete a vir para esse planeta. Então, quando a gente fala de fé e resignação, no capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É muito interessante isso, quando a gente fala de bem-aventurados. E eu fazendo essa pesquisa toda, e até conversando, trocando algumas ideias, uma pessoa virou para mim e falou assim: você já foi lá na pergunta 170
dentro do Livro dos Espíritos? Aí eu fiquei, porque assim, eu não sou aquela pessoa que grava versículo, grava pergunta. Eu vou entender o contexto, mas especificamente eu vou ter que voltar lá para pesquisar. Eu falei, 170? Aí vai dar uma olhada lá, pluralidade das existências. Aí eu fui indo também, não cheguei muito a lugar nenhum. A pessoa falou assim, fala sobre o que são os espíritos bem-aventurados. E é muito interessante isso, porque quando a gente lê as passagens do Mestre que ele exorta, a gente tem a impressão que a gente precisa realizar aquilo agora. Bem-aventurados os pacíficos, os brandos e pacíficos. Então eu preciso ser branda e pacífica hoje. Eu preciso ter essa virtude estabelecida hoje. E quando a gente vai lá na pergunta 170, da pluralidade das existências, os espíritos, Kardec pergunta o seguinte: o que fica sendo o espírito após a sua última encarnação? Olha o que os espíritos respondem: espírito bem-aventurado, espírito puro. As bem-aventuranças, elas nos indicam aonde nós temos que chegar. Por que é importante a gente frisar isso? Porque a nossa caminhada, se a gente não tiver consciência de quem nós somos, de onde estamos e aonde queremos chegar, ela fica muitas vezes até impossível perante o nosso racional. Porque quando a gente olha, nossa, mais pacífico, brando, eu não consigo ainda. Eu consigo um dia, 5 dias, eu estou lá com cólera, eu estou irritado. Como é que eu faço isso? Eu não vou chegar nunca ali. Eu vou abrir mão dessa história, não vou mais para o bezerro, não quero mais saber disso, é muito difícil. Só que a gente precisa entender que quando a gente decide reencarnar novamente, a gente tem um plano. A gente tem vamos fazer uma analogia, uma corrida. Você tem a largada, que é quando você reencarna, você tem um percurso e você tem lá aonde você tem que chegar. Durante esse percurso, você vai precisar reencarnar novamente. Aonde é a chegada? Onde é o pódio? De espírito puro. Então esse pódio, ele não está aqui no final dessa vida. Ele está no final de um ciclo de existências evolutivas que vão nos levar lá. Aí fica mais fácil a gente entender. Então essa bem-aventurança, ela está me cobrando uma transformação hoje? Não. O que Jesus pediu para a gente, quando ele chega, foi que a gente pudesse, no primeiro momento, refletir. Gente, vamos parar para pensar? Vocês estão acostumados a atuar na lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Vocês são legislados devido à dificuldade que vocês têm, o mau gênio, o espírito ainda muito primitivo, que precisava de um punho mais firme. Mas olha só, para construir o reino de Deus e chegar ao Pai, vocês vão precisar amar. Então existe toda uma caminhada. Então é importante a gente ter essa consciência para a gente não desanimar. Mas isso, gente, não é só apenas um pedido, um alerta. Isso é para se refletir, porque a gente só consegue fazer essa caminhada de forma mais tranquila quando a gente começa a se conhecer. Eu preciso então cruzar os braços e deixar que a natureza faça a sua parte? Não, novamente eu digo que não. Mas eu preciso ter consciência. Nossa, eu sou ainda uma pessoa invejosa. Por que eu fiquei tão incomodada com isso, com aquilo, com o outro? Nossa, eu ainda sou uma pessoa muito irascível, eu já me irrito com facilidade, mas eu estou me irritando, não é o outro que me irrita. Será que eu já tenho consciência disso? Porque a gente tem mania de falar, né? A pessoa fala, tá tudo bem? Você fala, não tá nada bem não, porque eu já falei com fulano me irrita. A pessoa me irrita. Somos nós que estamos aí sensibilizados por alguma questão nossa e nos irritamos. Então isso faz parte do autoconhecimento. A tal fórmula mágica da reforma íntima, que é muito falada na doutrina espírita, ela se dá através desse contato íntimo com a gente mesmo. Então isso é muito importante. E nessa trajetória, gente, que a gente vai passando para chegar lá no pódio, a gente vai experienciando, a gente vai vivenciando. E a gente precisa estar atento às nossas vivências. Por isso que muitos estudiosos, Jung e outros falam que a gente, quando está mais ocupado com a gente deixa de se preocupar tanto com o outro no sentido de tomar conta da vida alheia. Porque a gente está olhando para si. Se eu estou preocupada com as minhas experiências, eu vou começar a perceber que eu não estou sozinha nessa tarefa. Todos os meus irmãos reencarnados também estão buscando se melhorar.
ou de uma forma ou de outra, ou ainda estão mais adormecidos, num estado de consciência ainda mais no sono, mas estão caminhando. Então eu começo a ficar mais benevolente, eu começo a entender mais o outro e me preocupar também comigo. Porque às vezes a gente acha que quando a gente se preocupa com o outro e a gente tece várias críticas ao desempenho evolutivo do outro, que a gente está cuidando. A gente não está cuidando. Cuidar de verdade não é isso. Quando a gente aprende a cuidar da gente, a gente cuida do outro sabendo que o outro vai ter suas limitações e a gente está lá para amparar e não para criticar. Por isso, a grandeza de Maria. Olha quantos irmãos e nós não estávamos ali e não entendemos absolutamente nada. Estivemos ali mesmo, no momento mais difícil que eles viveram, que foi a crucificação, que foi a prisão de Jesus, e a gente ali apedrejando, querendo que realmente fosse morto Cristo, e aquele espírito ali resignado, com fé, porque ela já tinha entendido, porque ela já havia vivenciado, tido as suas experiências que fizeram com que ela chegasse ao ponto que ela chegou. Então, esse é o tamanho também da magnitude do amor. O amor é que se desenvolve assim. Por isso que a gente precisa se olhar, se amar, para a gente entender o outro. Fica mais fácil, a gente julga menos. Então a gente agora, a partir de agora que a gente está estudando tudo isso, a gente não vai julgar ninguém? A gente vai julgar muito ainda, muito, porque a gente está tão habituado a isso, e a gente está tão habituado a achar que a gente ajuda o outro o tempo todo, mas no fundo a gente ajuda cobrando do outro uma transformação instantânea, a gente ajuda cobrando do outro alguma coisa em troca. E às vezes é inconsciente, tá, gente? A gente não se dá conta. Porque a gente fala assim, poxa, mas é ingrato, hein? Ajudei tanto, fiz tanto por ele, e agora, olha, que eu mais preciso, cadê? Quem ajuda de verdade, com o coração, está entendendo que aquela pessoa pode dar de volta ou ela não vai dar. E está tudo certo, porque ela tem o tempo dela. É o tempo da alma de cada um. Então Maria já tinha superado isso. Maria vem consciente do que ela ia encontrar aqui. Aí a gente avança mais um pouquinho. A gente já falou do alto amor, que Maria ela se conhece e com essa consciência de missão, sabendo o que vinha pela frente, a gente pensa, será que Maria sofreu? Que Maria é um espírito elevadíssimo, né? Ela sai lá de uma constelação, tem uma reunião com Cristo. Jesus estava na Assembleia. Olha o contato da Maria. Será que Maria sofreu? Aí a gente fica pensando. A princípio, eu vou falar por mim, quando a gente vê esses vultos, né, tão iluminados, a gente acha assim, sofre nada, já tirou de letra. E Maria, não, isso aí, ó, a gente que vai sofrer. Aí quando você começa a pesquisar, a gente começa sempre pelas obras dos Espíritos, por Kardec, a gente abre dos Espíritos, a gente vai para o Evangelho, e a gente abre para Chico, que é uma das maiores referências que a gente tem. E em Chico a gente tem Humberto de Campos, a gente tem a Dolores, a gente tem Emmanuel e outros que também falam sobre passagens do Evangelho que não estão registradas no próprio Evangelho. É como se fossem os bastidores. Então eu indico a vocês, para quem gosta, eu gosto bastante, de saber o que aconteceu antes daquela parábola, antes daquela ação de Jesus. Humberto de Campos é excelente, o Boa Nova é maravilhoso. Vai ter muito do que eu estou falando aqui. Crônicas da Limpo também indico para vocês que tem o mesmo viés. E tem outros autores que também passam. E pesquisando Humberto de Campos, e Maria aparece. Só que, como a gente sabe, a Maria ela não entra como uma protagonista ou como uma coprotagonista. Maria ela participa e ela não tem muita descrição sobre ela. Mas Humberto de Campos, em várias passagens de Jesus, a gente vê Maria aparecer. E tem uma passagem, se eu não me engano, é no Crônicas, eu estou com isso na minha cabeça, eu agora não estou lembrando, mas eu vou falar da passagem. Jesus é preso, ele é levado pelos romanos. E eles ficam sem saber a notícia de Jesus, até
mulher naquela época não podia ficar zanzando para lá e para cá. Ela tinha um limite para se movimentar pela cidade. E Maria ficou lá no lugarzinho que eles estavam, ansiosa por notícias. Então Maria já estava angustiada. Se ela quer notícias, ela estava preocupada. Mas Maria, um espírito elevado, sabia da sua tarefa, da sua missão, mas ela exerceu a maternidade. E nada de vir notícia, daqui a pouco dizem que Jesus é condenado. E quem vem trazendo as notícias são João. João chega, olha, foi preso. Aí Maria se entristece, sofre. Ó, condenado. Maria sofre mais ainda. E Maria decide, pegou lá uma túnica e falou, vou ver o meu filho. E ela foi ver Jesus. E, gente, isso naquela época, uma mulher sair sozinha à noite para ir lá, ou com uma outra mulher do lado, isso aí era uma missão. Não é como hoje em dia, é uma missão. Maria foi ver Jesus porque ela estava angustiada. E ela se perguntava por que de tanta injustiça. Se ele ali só tinha pregado o bem, o amor exemplificado e amado. E Maria foi até lá. E Maria se emociona quando vê Jesus sendo escarnecido com a coroa de espinhos na sua testa. Quem é mãe aqui, imagina você chegar e ver o seu filho nessa situação, né? E Maria, quando vê aquilo, ela chora, se emociona. E ela olha Jesus de onde está, encontra os olhos de Maria. E quando ele olha para ela, e ela olha o olhar dele, aquele olhar bate no coração dela e ela lembra, reaviva nela o compromisso dela. E com dor, sofrendo, Maria sofreu. Ela entende a missão do filho dela. Triste. Entende que foi assim que as coisas se deram e que ele passaria por isso devido à nossa ignorância naquela época. E ela retorna para casa. Ela retorna feliz, saltitante. Ah, é isso mesmo, está tudo certo, vai ser crucificada, a vida que segue. Não. Ela volta arrasada. Ela volta triste. Ela não entra em desespero de negar a Deus. Ela não se desespera a ponto de se matar. Ela não se desespera a ponto de jogar água abaixo toda aquela fé construída. Mas ela sofre. E o Emmanuel fala do bem sofrer. É o que ele diz. Está lá escrito. A gente vai sofrer porque a gente aqui está. E esse planeta, gente, é um planeta que ainda já caminhou bastante, mas ainda precisa caminhar muito. Imagina naquela época. As barbaridades. E se a gente for pesquisar a fundo e você pesquisar historicamente os métodos de uma crucificação, é aterrador. Não tinha como um espírito mais evoluído como Maria, que a gente acha que está ali blindado contra qualquer tipo de sofrimento. Não está. Não sofrer de ver tamanha justiça e barbaridade que estava sendo feita. Então Maria sofreu. Maria sofre. Maria sofria, ficava preocupada quando Jesus era mais novo e saía para pregar a boa nova e passava dias longe. A alegria que ela tinha do retorno do filho, de abraçar aquele filho retornando e ver que ele estava bem. Uma mãe. Nós, mães, imperfeitas do jeito que somos, nós não nos parecemos com Maria, nos parecemos. Maria tem isso, cada uma de nós tem Maria dentro de si. Então Maria, gente, ela sofreu. E como passar disso tudo, com o seu amor, com esse olhar do Cristo, que deu um ânimo novo para ela, ela entendeu novamente, é como se ela recobrasse aquela lucidez, e ela pensou, é assim que vai ser. E ela não abandonou Jesus em nenhum momento. Se arriscou, porque Jesus foi dado naquela época como criminoso. E ela foi lá junto. Jesus foi crucificado do lado de dois ladrões. Então, naquela época, ele era um criminoso. Ele estava indo contra o sistema político de Roma, ele estava indo contra a religião predominante.
contra o próprio judaísmo, contra todos os sacerdotes do templo, porque Jesus só é crucificado porque Roma decidiu parar com a queda de braço no Sinédrio. Isso é muito claro. Porque Pilatos, ele lava as mãos dele, porque ele fala assim: eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Esse cara não cometeu nenhum crime. Me apontem um crime para a gente poder crucificar. Não estou entendendo. Não tinha crime. Só que a pressão religiosa sobre Roma era muito grande também. E eles resolvem, então, tá bom. Já que eles querem crucificar, é judeu como eles, os romanos professavam outra fé, acreditavam em vários deuses na época. E ele falou: então é com eles mesmos, isso aí é uma questão deles. E Jesus é crucificado. E Maria vai acompanhando Jesus. Maria vai indo cada dia, até chega o derradeiro dia, que a gente tem aquela passagem de Jesus que olha para Maria e fala, João do lado dela: eis aí o seu filho. Olha para João e fala: eis aí a sua mãe. E quando Jesus fala isso, ele não fala só no intuito de consolar Maria, porque ele realmente fala isso porque Maria vai passar os restos dos anos dela na terra do lado de João. Eles vão se ajudar, João vai cuidar de Maria. Mas a mensagem de Jesus ela é muito mais ampla. Ele está dizendo para ela: você é a mãe da humanidade. E João, representando a todos nós, é o filho dessa mãe. Então é daí que a gente tem essa imagem de Maria como a mãe amantíssima. E ali Maria continua o seu trabalho, porque Maria sempre ajudou Jesus. Maria caminhou junto com Jesus. E a gente está falando de uma época, eu vou entrar daqui a pouco nesse assunto, que as mulheres não podiam ter essa liberdade. As mulheres primeiro andavam atrás dos homens e hoje em algumas culturas ainda orientais ainda caminham. Quem for visitar, hoje em dia é mais fácil de visitar, eu digo por questões de você não pegar áreas conflituadas, conflagradas, como a Palestina e Israel. Quem já teve a oportunidade de ir a Dubai, ou conhece alguém que foi, a pessoa vai falar: a mulher anda atrás do homem. Homem anda na frente, mulher anda atrás. E isso é desde aquela época. E Maria caminhou ali junto, trabalhou, ajudou. E quando Jesus é crucificado, Maria continua a sua obra, atendendo os necessitados, acolhendo, amparando. Então ela continua fazendo tudo isso, recebendo em sua casa, uma mulher recebendo em sua casa as pessoas que iam procurá-la. Então Maria, como um espírito muito avançado, não podia deixar de ser um espírito de vanguarda. E não por acaso não poderia ser um outro espírito para aceitar uma tarefa tão difícil quanto essa. Se hoje Jesus voltasse, já seria muito difícil. Com certeza a gente já está ali, de repente, crucificando Jesus dentro de uma penitenciária dessa da vida. E pedindo, exaltando a pena de morte, que não é legalizada no Brasil, mas acontece. Imagina naquela época. Maria enfrentou tudo isso. E assim ela foi. E aí é muito interessante que quando a gente vai falando desse contexto, para a gente perceber essa grandiosidade, esse espírito de vanguarda, que Jesus, quando deviam ter outros espíritos, mas ele escolhe o espírito certo. Que ele tinha certeza que não ia falhar na missão. E o que ele queria com isso? Jesus é um divisor de águas na humanidade. Até quem não é cristão entende que o calendário ele é pautado antes de Cristo e depois de Cristo. Ateu cita isso. Você vai pegar aí qualquer acadêmico de história que ele vai apresentar qualquer trabalho, ele vai falar antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é uma realidade. Então Jesus é um divisor de águas. Jesus, quando vem à Terra, ele vem realmente para implantar esse reino dos céus nos corações e mostrar que tudo aquilo que foi feito até então não estava fazendo com que a humanidade caminhasse, deveria caminhar para atingir esse estágio. E Maria, com esse seu exemplo, com a sua figura feminina do lado, ela vem justamente para exemplificar e mostrar o valor da mulher
dessa mulher que traz o Filho de Deus, que representa todas nós mulheres, que representa as mães no geral, que são a tradução do amor, da dedicação, da paciência. E a gente pode ver, tem uma nota explicativa no Livro dos Espíritos, tem da Revista Espírita, 401, se não me engano, que fala justamente sobre a questão do valor do feminino, da mulher. E Jesus não deixou isso passar batido. Ele não só escolhe Maria para mostrar para a humanidade naquele momento o valor da mulher. Ele se deixa também ser seguido por outras mulheres. Então Maria, ela inicia toda essa parte, vamos dizer assim, já do poder do feminino, da representação feminina, e Jesus, que nada por acaso, Jesus não jogou dardos, Deus não age assim, não seria Jesus representando Deus Maria. Jesus se deixa seguir por Maria de Magdala. Jesus se deixa seguir por outras mulheres que perambulavam pela rua. Jesus aconselha Maria de Cusa, que queria segui-lo também, mas naquele momento ela tinha uma tarefa. Jesus se deixou fazer uma refeição e todas elas, enquanto ele esteve na terra, com as mulheres sentadas à mesa. Era proibido uma mulher naquela época se sentar à mesa com seu esposo. Com outros homens, então, nem pensar. E Jesus chega e deixa. E isso era um tipo de escândalo. Como é que pode? Jesus, simplesmente para a mulher que quer ser apedrejada, Jesus olha e fala: atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Jesus foi muito criticado por isso. Seria até hoje. Nesse livro Boa Nova, tem a passagem, tem o bastidor dessa passagem. Como tem também da mulher e a ressurreição. Aquela que lava os pés de Jesus, que causou um escândalo entre os próprios apóstolos que não acreditavam. Não é possível que Jesus está permitindo um negócio desse, gente. Logo essa mulher vem aqui lavar o pé do mestre. Quem lava o pé de Jesus? Maria de Magdala. É por acaso isso que não tinha ninguém para lavar? Jesus lá e lava ele? Não. Não é por acaso, não. Tem alguma mensagem nisso. Quanto tempo nós, eu me incluo também, demoramos a perceber o que Jesus já queria falar lá atrás. Ali ele já dizia que todos são iguais perante Deus. Jesus já estava se baseando numa lei divina que está no Livro dos Espíritos, que é a lei de igualdade. Aí Kardec, na época de Kardec, a mulher também, na época de Kardec, ainda não tinha um valor que foi conquistado, que hoje, as duras penas, temos. Kardec vai lá e pergunta para os espíritos o seguinte. Só abrir aqui. Da Lei de Igualdade, é o capítulo 9. Na 817, Kardec faz igualdade dos direitos do homem e da mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Aos espíritos respondem: não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então todos nós somos inteligentes. O homem não é mais inteligente do que a mulher e a mulher mais do que o homem. Todos nós somos dotados de inteligência e ao longo das nossas vidas nós vamos aprimorando a nossa inteligência, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Na 818, Kardec continua: donde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Os espíritos respondem: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito.
Então a gente percebe que precisou, depois da vida de Jesus, um exemplo que chocou, que escandalizou uma época, através do comportamento dele de se deixar seguir por mulheres, de sentar à mesa com elas, de ouvi-las, de perdoá-las. Kardec vem em 1800 e precisa esmiuçar não só essa questão, como várias outras morais, mas hoje a gente se apega a essa, para os espíritos. 1800. Estamos em 2023. Será que muita coisa mudou? Quantas vezes a gente vai precisar ler isso aqui? A força sobrepujando a mulher, porque existem as funções diferentes, e ele vai falar isso, Joana, num livro maravilhoso que daria uma palestra, que eu só vou pincelar, porque é um assunto que mereceria tempo para a gente poder falar sobre ele e até mais pesquisa e estudo. Joana vai falar exatamente sobre isso. É um livro, é um tiro e põe de óculos da gente. É que eu comecei a ter usar óculos da terra, que não usava não. Aí a médica falou para mim, você não quer fazer um multifocal? Eu falei, não. Mas agora então, é toda hora. Minha vontade é ficar com ele. Só que se eu ficar, eu não vejo nada, eu vou ser embaçada. Mas também sem ele aqui, eu ainda vou ter uma fonte desse tamanho que eu estou achando que eu estou há 10 anos atrás. Está difícil. Vocês me perdoem aqui, não atrapalha, porque é o tiro e põe. Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 4, ela vai abordar essa questão. E ela vai falar justamente sobre temas polêmicos, e que eles só deixam de ser polêmicos quando a gente pesquisa eles na raiz. Ela vai falar sobre feminismo, sobre machismo. E ela deixa muito claro que o feminismo não é um machismo às avessas, não é isso. O movimento feminista real, ele vai falar sobre a igualdade de direitos. Não é a mulher sobrepujar o homem, inverter. Não é isso. É só sobre igualdade de direitos. E quem está falando é Joana. Então, eu recomendo fortemente que hoje, quem se incomodou, ou quem duvidou, ou quem tiver a vontade de pesquisar, que baixe esse livro. Tem PDF na internet. Capítulo 4. E ela vai falar, explicar exatamente isso. Que é o que faz parte do que a gente está falando aqui. Então, a lei de igualdade, gente, ela vem para justamente mostrar para todos nós que as mulheres, elas não são inferiores. Nós, mulheres, não somos inferiores. A gente tem mais força que uma constituição física, uma condição do nosso corpo. E a gente precisa passar por essa experiência social do feminino, social de reencarnar como mulher. Porque o espírito não tem sexo, está aqui no livro dos espíritos. Ora a gente vem como homem, ora a gente vem como mulher. E a gente faz o quê? Vivencia experiências distintas socialmente. Imagina, já pensou? Se a gente não abrir a nossa cabeça, nós mulheres e os homens também, em relação a essas questões, sair um pouco dessas frases de efeito, dessas expressões de efeito, e não pesquisar, estudar, porque isso tudo aqui já está lá, Jesus já estava falando disso. E Kardec vem falando, Joana de Ângeles, um espírito conceituado, está falando disso. Se a gente não se propor, a gente não vai abrir a nossa cabeça, a gente vai continuar propagando, multiplicando coisas que não fazem sentido. E aqui fica muito claro o valor da mulher. Maria vai exemplificar isso. Maria traz para a gente a importância da mulher. E nesse capítulo, A Mulher e a Ressurreição, de Humberto de Campos, é a boa nova, tá? Vocês podem pesquisar lá. Pedro volta no assunto com Jesus. Jesus olha para Pedro, Pedro está muito pensativo. E ele pergunta, o que foi, Pedro? Aí Pedro fala, mestre, eu estou aqui pensando, como é que concilia essa questão de não apedrejar a mulher adúltera, a mulher que cometeu um crime contra a lei? Como é que fica isso? E eu estou aqui nesse dilema, porque eu sei que para implantar o reino dos céus no meu coração, eu tenho que amar. Eu preciso ter essa compreensão. E Jesus
vai discorrer novamente, porque aquele episódio já tinha acontecido. E esse episódio também tá, gente? Numa das obras de Humberto de Campos, ele vai narrar esse episódio antes e depois. E essa moça que é apedrejada lá naquele episódio, a mulher adulta, era conhecida lá de Pedro. Então tem todo um enredo nisso. E Jesus explica para ele, Jesus fala da força da mulher, que a mulher, devido à questão do sentimento, das suas experiências, desse espírito, nas experiências femininas, ela vai se aproximando de Deus, devido ao sentimento, devido à afabilidade, à doçura. Então, ele diz, entre o homem e a mulher, quem mais se aproxima de Deus, afetivamente, é a mulher, por causa da sua experiência que vive. E ele vai falando para Pedro que a lei de Moisés, que falava para apedrejar a mulher adúltera, a mulher que estava desviada, é a mesma lei que estava lá nos 10 mandamentos, que amar o próximo como a si mesmo. E o que Jesus fala? Qual é a escolha? Amar o próximo? O reino de Deus vai se dar pela pedra que se castiga o pecador ou pelo amor que se desenvolve para entender a evolução desse irmão que está equivocado? Então Jesus chama para reflexão o tempo inteiro. E é isso que a gente precisa fazer. O objetivo de hoje, desse estudo, foi trazer as reflexões, não com verdades absolutas, mas um convite à pesquisa. Um convite a gente procurar, a gente se abrir, a gente, caramba, será que é isso mesmo? Que com certeza, cada um aqui, se a gente fizesse um grupo de estudo sobre esse tema na semana que vem, cada um que pesquisasse ia trazer alguma coisa que, nossa, eu nunca vi isso. Nossa, olha só, eu percebi assim. E a gente ia vendo como é importante a gente muitas vezes sair dessa acomodação, da zona de conforto e se abrir para as verdades. Esse chamado, gente, é um chamado que está mais de 2000 anos. Porque, do contrário, se a força da mulher, a importância da mulher, a importância dessa igualdade de direitos, de respeito, não fosse um tema fundamental para a evolução social e espiritual, Jesus não teria abordado. Pelo contrário, Jesus ia seguir exatamente a cartilha daquela época. Jesus não ia andar com nenhuma mulher perto dele. Não ia deixar seus pés serem lavados por uma mulher de marido. Jesus ia se abster de lavar as mãos, como Pilatos fez na hora que a mulher ia ser apedrejada. E ele não apareceria para quem? 3 dias depois, Maria de Magdala. Por que não para a mãe dele? Você já parou para pensar nisso? Quem teria mais valor no coração de Jesus? Todos. Como o Espírito puro, o amor de Jesus é para todos. Mas quem teria mais significado para a evolução do planeta? Maria, a Mãe Santíssima, vista como uma santa, ou aquela pecadora que resolve não dar nada na sua vida e encontra Jesus? O que causa mais incômodo para a gente? Seria mais fácil ensinar e a gente encerrar esse assunto, né? E vida que segue, não. Ele aparece para Maria de Magdala. E isso é importante a gente perceber. O Evangelho, o seu Jorge, ele é o fundador da casa. E a primeira vez que eu entrei aqui, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 46. E todas as vezes que ele falava com a gente, que ele vinha da palestra, ele falava assim, isso aqui é meu Evangelho, a gente está muito velho. Se eu abrir, tem página de 2006 marcada. Se eu pegar isso aqui e virar, desfolhar ele todinho, jogar para o alto, vocês vão juntar a página, aleatoriamente, e o sentido vai ser um só: amor. E é isso. O sentido é o amor. É o amor que cobra a multidão de pecados. É o amor que faz a gente evoluir. Cada um seu tempo, dentro do seu trajeto. Mas é ele. E a gente só vai conseguir, de fato, fazer esse movimento e um dia chegarmos a espírito puro, se a gente se amar primeiro. Que aí a gente vai conseguir se entender as nossas dificuldades,
olhar para o outro com mais complacência, com mais afeto, e a gente vai seguir caminhando. Aí sim a gente vai conseguir ajudar, porque a gente não vai ajudar cobrando, porque a gente sabe, muitas vezes deveríamos saber, que a pessoa não é obrigada a retornar. Ela vai retornar se o coração dela mandar. E a gente vai fazer por gosto. Não para tomar conta da vida e ter o controle da vida do outro, porque tem que ser assim, porque para mim é assim que tem que ser feito. E a gente já viu esses exemplos que a gente tem de Jesus, de Maria, que não é assim que funciona. O amor é revestido de muito respeito. E até a gente aceitar a escolha do outro, por pior que ela seja, é uma forma de amar. A gente fez tudo o que podia fazer. Com Maria, com muitos filhos, e conosco mesmo, que muitos de nós estavam naquela época. De repente conversou com muitos de nós, fez tudo o que podia fazer, e a gente decidiu seguir outro caminho. Ela deixou de amar? Não, ela continuou amando, mas ela soube que ali ela ia ajudar o quê? Nas suas orações, ela não ia abandonar. E nós seguiríamos o nosso livre-arbítrio. E é assim, porque cada mulher tem Nossa Senhora, Maria de Nazaré, Nossa Senhora Aparecida, e tantas vertentes que cada um tem a sua criança dentro de si. É só a gente perceber, quando a gente ouve uma Ave Maria, a potência dessa música, dessa lembrança que é Maria de Nazaré. E cada mulher vai sentir em si que tem um pedacinho ali latente se desenvolvendo enquanto mãe, enquanto mulher. Então eu deixo para vocês hoje essas reflexões. Gostaria de botar uma música em homenagem a todas nós. E eu fico, depois de receber esse tema da Regina, que tirou assim, a minha homeostase, o meu equilíbrio, eu agradeço muito, porque foi assim ótimo. Eu consegui me reconectar, já tinha um tempo que eu estudava sobre, e eu vi a importância do amor nessa luta nossa de cada dia, na luta por direitos, na luta através do amor, para transformar. E a gente só tem um mundo melhor quando a gente tem o respeito e se respeita. Então, dedico essa música da Elis para todas as mulheres que aqui estão e agradeço por ter tido lugar de fala garantido enquanto mulher, mãe, aqui para falar de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Então, vocês tenham muita paz no coração e que não se esqueçam disso. Tudo, qualquer coisa que a gente tem que reivindicar, que a gente faça através do amor, com consciência, sem violência, sem revide, e que a gente pesquise e se instrua para avançar cada vez mais. Muita paz a todos. É essa? Pode cantar. Quem gosta de cantar, pode cantar. Bota o microfone.
Agradecemos a Cristiane todas essas reflexões que ela nos trouxe. E vamos agora passar para o segundo momento, né, da nossa reunião, que é o momento do passe. Nós vamos pedir então aos passistas que se posicionem, que as pessoas que vão receber o passe permaneçam nos seus lugares, preferencialmente com os olhos fechados, se desligando dos problemas lá de fora, buscando acalmar os seus corações, para que nós possamos, a partir de agora, ficarmos apenas pensando em Jesus. Graças a Deus. Jesus, Mestre querido, estamos chegando, Senhor, ao final da nossa reunião do dia de hoje. Agradecidas estamos, Senhor, por tudo que aqui recebemos, por tantas reflexões. Agradecemos, Senhor, por essa possibilidade que temos
de conhecer melhor a Ti, a Maria, Tua e nossa Mãe, Senhor. E pedimos a ela, nesse instante, que dirija para cada um de nós o seu olhar doce e amigo, chegando aos nossos corações, penetrando as nossas almas, Senhor, trazendo para cada um de nós a esperança, a fortaleza, o amor, Senhor, principalmente. Da mesma forma que Maria soube amar com tanta intensidade, com tanto desprendimento, pedimos a Ti, Senhor, que nos ensine também a amar, que possamos ver cada uma daquelas pessoas que seguem conosco como irmãos nossos de caminhada, que possamos também, Senhor, nos ver como espíritos ainda imperfeitos, buscando, Senhor, o melhor caminho, o melhor trajeto para chegarmos futuramente a espíritos puros. Que o Senhor nos ajude nessa nossa caminhada, envolvendo sempre os nossos pensamentos, os nossos corações, para que não sejamos atingidos pelos maus sentimentos. Pedimos também, Senhor, nesse instante, pelos nomes colocados nas caixinhas lá fora, que todas as pessoas recebam aquilo, Senhor, que precisam. Só Tu sabes o que vai no coração de cada um de nós. Só Tu sabes também, Senhor, as nossas reais necessidades. Então, Jesus, entregamos nas Tuas mãos todos os problemas que foram colocados lá fora, no pedido de prece, no pedido de ajuda. Pedimos também, Senhor, pelas pessoas que trazem suas garrafas d'água, que elas sejam também fortalecidas, que sejam colocadas dentro de cada uma delas a medicação necessária para os seus problemas do corpo, da alma, e que possam, Senhor, com a Tua ajuda, serem ou solucionados, ou pelo menos, Jesus, minimizados. Agradecemos também pela presença da Cristiane, pedindo a Ti, Mestre, que ela seja envolvida também por Ti, por espiritualidade amiga, e que Maria também possa envolvê-la sempre, intuindo, assim como a todas nós mulheres aqui presentes, como mães, como mulheres, como cristãs, Senhor, que buscam, mesmo dentro das nossas dificuldades, a nossa melhora interior a cada dia. Assim, Senhor, agradecendo por tudo, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui nessa tarde e noite, pedimos a Tua permissão, a permissão da espiritualidade amiga, para darmos por encerrado, Mestre, a nossa reunião no dia de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.